Então, uma linear de ordem n está escrito aqui com um asterisco, é uma fórmula genérica. Você tem a derivada de ordem n da função, até a derivada de ordem 1 até a função, e uma função que só em x, que não envolve o y. E as derivadas do y que aparecem multiplicadas por funções em x. As funções em x não precisam ser lineares em x. Nessas p's de x, eu posso ter um seno, posso ter uma exponencial, posso ter um x ao cubo. As seguintes informações são relevantíssimas. Primeiro, a homogênea tem como conjunto geral de soluções um espaço vetorial de dimensão n. Então, esta homogênea tem o seu espaço de soluções, é um espaço vetorial de dimensão n. Imagine que eu tenho uma base para esse espaço. Espaço vetorial de dimensão n tem uma base com n vetores Li. No caso, os vetores são funções. Com n funções Li. E imagine que eu tenha uma solução particular da equação completa, da equação original. Então, eu tenho a solução geral da equação completa dada pela seguinte estrutura. É a combinação linear dos vetores da base da homogênea, mais a particular. Se você pensar que isso aqui é a solução geral da homogênea, a solução geral da equação completa é a solução geral da homogênea transladada pelo vetor particular. Agora, exemplo 4. Y, 3 linhas, menos 7y, 2 linhas, mais 15y, linha, menos 9y igual a e elevado a x. Tem que fazer o passo 1. Já está feito. Podemos pular o passo 1. Passo 1. Homogênea. Já fizemos a homogênea? Todo mundo está me acompanhando? Passo 1, a solução é e elevado a x, e elevado a 3x, x e elevado a 3x. O que eu preciso fazer é o passo 2. É a solução particular. Solução particular, eu preciso achar uma. E aí então eu faço o mesmo raciocínio. Turma, que tipo de função que eu derivo 3 vezes? Aí eu pego a terceira derivada, a segunda derivada, a primeira derivada, a própria função, multiplico por constantes, embaralho tudo e sobra e elevado a x. O que será que eu tenho que procurar? E elevado a x. A e elevado a x. Não vai dar certo. Vocês viram que no exemplo anterior deu um cancelamento aqui, todas essas constantes vezes a, deu um cancelamento, sobrou uma vez o a. Imagine que eu faça a mesma coisa com e elevado a x aqui. A e elevado a x. E elevado a x não é solução da homogênea? Isso não é um espaço vetorial? Múltiplo desse vetor não é do espaço vetorial também? Então, toda função do tipo a elevado a x é solução da homogênea. Então, quando eu derivar e substituir, o que vai acontecer com esse parênteses onde tem todos os coeficientes do a? Vai cancelar tudo e vai dar zero, porque a solução da homogênea tem que dar zero isso. Então, não tem solução do tipo e elevado a x. Quer dizer, a completa não tem solução e elevado a x, porque e elevado a x é solução da homogênea. Mas eu preciso só de uma particular. Quem será que podia ser que função que poderia resolver o meu problema? Se não é o e elevado a x. X é elevado a x. Será que tem? Vamos tentar. Se achar uma, ganhou o jogo. E tem. Por enquanto, nós estamos fazendo chute. Quando eu terminar de explicar esse método, eu vou sistematizar tudo e ter um teorema que garante a existência disso. E aí eu vou enunciar isso como um teorema. Na verdade, é um método que tem um teorema por trás. Como o enunciado é muito complicado, eu estou fazendo casos
para explicar o enunciado do teorema. Então, ax elevado a x vai dar certo. Vamos ver? Derivadas. Primeira derivada, a elevado a x, quando eu derivo x. E ax elevado a x, quando eu derivo exponencial. Segunda derivada, a elevado a x, derivando aqui. Aí derivando x aqui, a elevado a x. Então, 2 vezes a elevado a x, mais ax elevado a x. Terceira derivada, 2a elevado a x. Quando eu derivo aqui o primeiro, dá outro a elevado a x, então é 3a elevado a x, mais ax elevado a x. Substitui tudo isso na equação original, equação estrela. Então vamos lá, terceira derivada, 3a elevado a x, mais ax elevado a x, menos 7 vezes a segunda derivada, então menos 14a elevado a x, menos 7x elevado a x, vezes a. Mais 15 vezes a primeira derivada. Opa, tá certo. Mais 15 vezes a primeira derivada. Mais 15a elevado a x e mais 15 vezes ax elevado a x. Menos 9 vezes a função. Menos 9ax elevado a x. Tudo isso tem que dar e elevado a x. Bom, e elevado a x. Vamos pôr e elevado a x em evidência no primeiro pedaço? Então, esse constante é 3a. Esse aqui é mais ax. Aqui eu tenho menos 14a. Aqui eu tenho menos 7ax. Aqui eu tenho 15a. Ali eu tenho mais 15ax. Aí eu tenho menos 9a. Fecho parênteses. Tem e elevado a x que eu pus em evidência, igual a e elevado a x. Agrupando tudo que tem aqui. 3a com menos 14a dá menos 11a. Faltou alguma coisa? 9ax. Constante. 3 com menos 14 é menos 11. Menos 11 com 15 é 4. Então, 4a. Agora os com ax. ax menos 7ax dá menos 6. Menos 6 com 15ax dá 9. Com menos 9 dá 0. Ainda bem, porque do lado de cá não tem x. Tudo que tinha x cancelou. Sobrou 4a, e elevado a x igual a e elevado a x, a igual a 1/4. Solução particular. 1/4 de x e elevado a x. E quem é a solução geral desta equação? Então, solução geral. A solução particular que acabou de ser encontrada, sem alterar nada na solução particular,
Solução particular eu não posso mexer no coeficiente, não posso multiplicar, não posso pôr constante, não posso fazer nada. Tenho que deixá-la exatamente como ela está, que é 1/4 de x elevado a x. Mais, e aí entra a solução da homogênea, entra o espaço vetorial. Mais a e elevado a x, mais b, e elevado a 3x, e mais cx e elevado a 3x, com a, b e c reais. Certo? Alguma dúvida? Terceira derivada, menos 7 vezes a segunda derivada, mais 15 vezes a função, menos 9, a primeira derivada, menos 9 vezes a função, igual. Já fiz igual a e elevado a 2x, já fiz e elevado a x. E se fosse e elevado a 3x? Não é análogo, cuidado. Cuidado. Não. Passo 1, homogêneo. Já fizemos. Já temos a base. E elevado a x, e elevado a 3x, x e elevado a 3x. Passo 2, solução particular. Então, o que eu vou procurar? Uma solução particular que seja, bom, algo que eu derivo 3 vezes, 2 vezes, 1 vez, não derivo, multiplico por constante, embrulho tudo e sobra e elevado a 3x. Quem é o candidato natural inicial? A elevado a 3x. Alguma esperança de achar uma dessas? Não, porque quando eu fizer todas as contas com ela, o que vai acontecer? Vai dar tudo zero. Não vai ter A. Como? Só porque está na base. Porque está na base, quando eu pegar um múltiplo dela, também está no espaço vetorial, quando eu substituir nisso tudo, não vai sobrar e elevado a 3x para eu igualar e achar os coeficientes, como eu fiz aqui. Porque vai dar tudo zero. Então, a elevado a 3x não tem chance. Ah, tudo bem. É a vezes x elevado a 3x. Sim? Não, né? X elevado a 3x também está na base. Então, essa também não tem esperança. Então, adivinha o que eu vou procurar? X quadrado. Será que dá? Então, quando eu terminar essa discussão toda, a resposta vai ser sim, tem um teorema que garante que sempre tem. Desde que você saiba montar aquilo que você está procurando. A x ao quadrado. Posso deixar as contas para vocês fazerem? E se fosse terceira derivada menos 7 vezes a segunda derivada, mais 15 vezes a primeira derivada, menos 9 vezes a função, igual a 2 seno de x. Então a pergunta é, basta um exemplo, basta achar uma particular. Que função, que estrutura teria que ter uma funçãozinha que quando eu derivo, multiplico por constantes, empacoto tudo, sobra seno. Quem é a candidata? Seno, ou talvez cosseno.
Será que eu vou fazer o teste? Qual que eu testo primeiro? Será que eu testo primeiro só seno ou só cosseno? Nenhuma nem outra. Espera um pouquinho. Você não vai ficar derivando várias vezes? O que acontece com o seno quando você deriva várias vezes? Ele vira cosseno, depois vira seno, depois vira cosseno. Então, se eu fizer esse processo de pegar uma função que tem um seno, derivar um monte de vezes, multiplicar por constantes e empacotar tudo, por que eu tenho que achar que, não vai, que automaticamente vai sumir o cosseno? Se eu pegar uma função que tem seno, derivar várias vezes, multiplicar por constantes e somar, qual que é a minha expectativa intuitiva? Vai sobrar uma expressão que tem seno e cosseno. E se eu fizer só com cosseno, é a mesma coisa? Para que tenha um balanço que suma um e fique só outro, acho que é melhor eu começar com ambas. Então, aqui os coeficientes a determinar, a serem determinados, são 2. E o teste que eu vou fazer vai ser, depois do passo 1, é homogênea. E quem vai ser o passo 2? Solução particular. A seno x mais B cosseno x, deriva, 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 joga tudo na fórmula, empacota tudo, põe seno e cosseno em evidência, olha para o que você quer do lado de lá. Todos os coeficientes de seno eu vou igualar a 2, porque lá tem 2 seno. Todos os coeficientes do cosseno eu vou igualar a 0. E eu vou determinar o A e o B. Vocês perceberam qual é a ideia disso? Primeira derivada, A cosseno menos B seno. Segunda derivada, menos A seno menos B cosseno. E a terceira derivada, menos A cosseno mais B seno. E jogando tudo na equação asterisco. Asterisco é essa equação completa que está aqui. O que a gente vai ter? A terceira derivada, menos A cosseno mais B seno. Depois, menos 7, segunda derivada. Então, olha na segunda derivada e põe menos 7. Fica mais 7A, porque aqui é menos 7, é menos A seno e menos B cosseno. Quando eu ponho menos 7, fica mais 7 e 7. Então, 7A seno e 7A cosseno. Quinze vezes é B cosseno. Obrigado. 15 vezes a primeira derivada, que é A cosseno e menos B seno. Então, e é mais o 15. Então, mais 15A cosseno e menos 15B seno. Mais 9 vezes a função, menos 9 vezes a função. Menos 9A seno menos 9A cosseno, tudo isso igual a 2 seno. Do lado esquerdo, cosseno, menos A, 7B. 15A, então deu 14A e menos 9A.
Então, 6A vezes cossenos. E os Bs, 7B, alguma coisa está errada, né? Isso, está certo, obrigado. Então aqui não tem esse menos 9. Então é menos A cosseno, depois é mais 15A, dá 14A. E é só o que tem de A cosseno. 14A. E o B, e do cosseno eu tenho 7B menos 9B. Então, menos 2B cosseno. E seno, B com menos 15B, menos 14B. E seno com A, 7A menos 9A menos 2A. Isso tudo igual a 2 seno x. Ao todo foram 8 termos. 2, 4, 6, 8. Isso. E agora eu caio num sistema em A e B. (14A menos 2B igual a 0) e menos 14B menos 2A igual a 2. Só resolver e achar A e B. Fácil de resolver. A primeira equação sai que 2B é igual a 14A, ou seja, B é igual a 7A. Aí quando você coloca aqui embaixo, fica no lugar do B, fica 7A, 7 vezes 14, menos 98A, menos 2A igual a 2, então A igual a menos 50, se eu não errei na minha conta, menos 1 sobre 50. E B igual a menos 7 sobre 50. Então, a solução particular é menos 1 sobre 50 seno x, menos 7 sobre 50 cosseno x. Quase fechando a explicação desse método. Turma, suponha que eu tenho seno aqui e quando eu tinha resolvido a equação homogênea tivesse um seno na base da homogênea, porque tinha lá aparecido uma raiz complexa. Que tipo de particular que eu ia procurar? Ao invés de A cosseno, A seno mais B cosseno. Se já tivesse seno na solução da homogênea. AX seno mais BX cosseno. Tá certo? Isso. Porque na hora que você deriva seno e cosseno, aparece a outra, né? Não tem jeito. Se lá, ali na frente tivesse um polinômio, o que eu tentaria? Suponha que aqui tivesse um polinômio, ao invés de seno tivesse um polinômio de grau 7. Que função particular que eu vou procurar, que eu derivo uma vez, duas vezes, três vezes, embrulho tudo, dá um polinômio de grau 7? Um polinômio de grau 7 ou alguma coisa a mais? 7. Por que grau 7? Porque se eu puser um grau maior do que 7, aqui nesse cara vai aparecer um grau maior do que 7. E aqui não, né? Então vai sobrar grau maior do que 7 e não vai poder ser igual ao grau 7. E se eu puser grau menor do que 7? Aí todo mundo é grau menor do que 7 e não vai poder dar grau 7. Então se aqui tiver um polinômio de grau 7, quem que é minha particular a ser determinada? Um polinômio de grau 7. Se não tiver o menos 9y, já respondo. Suponha que tem um polinômio de grau 7, mas que o x seja a solução.
porque não tenho y. É exatamente o seu caso. Aí eu vou procurar de grau 8, porque se não tem a função e o grau que tem que sobrar é 7, o mínimo que vai ter aqui é uma derivada. Então a derivada tem que ser de grau 7. E aí eu vou pegar de grau 8. Então, se tiver exponencial, a gente sabe o que fazer. Se tiver seno e cosseno, a gente sabe o que fazer. Se tiver polinômio, a gente sabe o que fazer. E se tiver qualquer outra coisa, que não seja nem seno, nem cosseno, nem polinômio, aí nós não sabemos o que fazer. Tem um teorema, que eu não vou enunciar agora, vou enunciar na próxima aula, que diz assim: se o que está do lado de cá é do tipo trigonométrico, exponencial ou polinômio, eu tenho sempre uma solução particular que é do tipo exponencial, trigonométrica ou polinômio. Mas para essa categoria de funções. Que é a generalização dessas ideias que a gente fez nesses exemplos.